Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da arte das palhaças, vamos falar de música, de teatro e do papel do noivo na festa de casamento. Nossos convidados são Itamara Corax, que é cantora e que está lançando seu CD Opus Clássico e está fazendo um show no Espaço Cultural do BNDES, e me orgulha muito ter essa presença maravilhosa aqui, junto com o Rodrigo Lima. O Rodrigo Lima, que inclusive é um pouco nosso colega, depois eu explico, tá? Estamos com Dudu Teruskin, que é publicitário, que é escritor, tem um blog e escreveu o livro Noivo Terapia: Como realizar o casamento dos seus sonhos a partir da sua própria experiência. E a gente já deu muito boa risada com esse blog. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, Vera. Casado, né? Casado, muito bem casado, um beijo pra minha mulher. Estamos com Julia Nadruz, que é atriz e que está no musical Ghost, que está estreando uma temporada aqui no Rio. Estava em São Paulo. Sim, fez o maior sucesso um ano inteiro, não foi não? Sim, a gente ficou de setembro a dezembro do ano passado em cartaz lá. Maravilha. Foi super gostoso. E estamos com Fernanda Pimenta, ou a Palhaça Malagueta, que é atriz e palhaça, e ela vem nos falar sobre o 6º Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade na Ponta do Nariz, que vai acontecer em Goiânia. Isso vai agora em setembro, né? Agora em setembro, segunda quinzena, de 15 a 29 de setembro, em Goiânia. Deve ser porque você é muito feinha que você se disfarça de palhaça. Eu tento, a gente tenta esconder as feiuras, assim, né? Toda essa lindeza. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu. E estamos com o Bruno Baus, nosso produtor de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. E aí, Vera Barroso? Hoje vou aqui aprender, vou ver se eu levo jeito, vou aprender com o Dudu para ver se eu levo jeito para ser noivo, pra casar. Não fala isso, Bruno. Você sabe que vai ter muita gente mandando e-mail, cartas desesperadas. Vamos ver. Geralmente no momento, quando você escolher isso, vai ser muito difícil para todos nós. Olha aí, você que está em casa quer participar do Sem Censura, chegou a hora. Hashtag você já sabe, Sem Censura. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho. Vera. Maravilha. O disco da Itamara é um deleite, é uma coisa deliciosa estar aqui. É bom de ficar ouvindo muito tempo. A Itamara tem uma característica que é um repertório muito maravilhoso. Ela tem um bom gosto musical, tudo que ela, além de cantar bem, ela escolhe bem e ela transforma uma canção conhecida em coisas muito raras. E esse CD é uma prova disso. Então, a gente pediu para ela cantar. A gente não sabia o que escolher. Ela acabou escolhendo qual é a primeira, enfim, ela vai cantar agora para vocês. O Trenzinho do Caipira, Heitor Villa-Lobos, letra do nosso eterno Ferreira Gomes. Maravilha. Rodrigo Lima. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela serra, vai pela terra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar no ar, no ar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, correndo entre as estrelas a voar, correndo entre as estrelas a voar.
Maravilha. Quer vir para cá? Eu quero. Vem, Rodrigo. Eu te peço perdão porque não me lembrei do seu nome, mas é porque devia estar no teleprompter, não estava no teleprompter, eu não olhei na hora. Sem problema. E aí dá aquele branco do nervoso, você sabe, da estreia. Júlia, é fogo na roupa cantar, não é? Vocês são abençoadas. Cara, meu Deus do céu. Sabe o que eu fico achando? Quando você estava cantando, eu digo, nossa, que acústica boa daqui. Mas tá uma essa delícia. acústica desse estúdio. Interessante isso aqui. Olha só, é verdade que você foi dona de casa há muito tempo e que depois que você resolveu se lançar na carreira de cantora... É Olha o verdade passado. isso. Mas esse passado não te condena, porque, na verdade, você escolheu certo. Não, no primeiro momento. Eu fui dona de casa, sim. Você está falando de... Você vai falar de casamento. Eu fui dona de casa com meu primeiro marido. Foi um grande jornalista, o Mauro Dias, que faleceu no ano passado. E aí virei dona de casa. Eu era muito nova, cantava já, entrei para a licenciatura em música, mas não tinha ainda não tinha começado a minha carreira de uma certa... Você não tinha escolhido ainda? Não, eu já tinha escolhido, mas eu ainda não tinha focado essa palavra. Eu ainda não tinha realmente... E você entrar no mercado é uma coisa um pouco complexa e eu devo confessar que ele não era assim, o maior incentivador. Então, mas olha só, a tua mãe é uma cantora? Foi cantora lírica e eu, aos 12 anos, já estava formada em teoria e solfejo, aos 17 em harmonia, enfim, todas as... Quer dizer, a música dentro de casa, ela existia, né? Já existia desde cedo. Por isso que me acompanhou a vida inteira. Eu, aos 7 anos, eu tinha certeza que eu seria cantora. Eu tinha algumas dúvidas sobre ser a aeromoça, mas eu achava a aeromoça uma coisa assim, que seria tão exótica quanto cantora, para falar para minha mãe. Mamãe, eu quero ser ou cantora ou aeromoça. Então, eu acabei, claro, por uma questão de paixão e acho que de vocação, de ser cantora. E a coisa que eu mais gosto de fazer é ter amigos e cantar na minha vida. Você tem um astral muito bom, né? Eu acho. Sem dúvida. Agora, fala desse show de amanhã. Então, tenho a honra de ter o Rodrigo Lima. Toda minha. Você está lá também? Estarei lá. É um parceiro já de 15 anos. Nós trabalhamos juntos, é uma honra tê-lo junto com o Felipe Bernardo no piano. Nós temos esse trabalho que faremos no BNDES às 19 horas, entrada franca, senha, né, acho que 1 hora antes. Quer dizer, de uma certa forma, apresentando esse trabalho, o disco Opus Clássico, que temos Debussy, o Reverie, temos uma peça do Rachmaninoff que abre o disco, temos o Trenzinho do Caipira que fizemos, também as Baquianas número 5 de Vila Lobos, e assim por diante. Tem Canto do Pajé, do Vila Lobos, Canto do Pajé, que a gente emenda com Melodia Sentimental, que também é do Vila. Então, assim, eu acho que é um disco muito bonito. Tem o Concerto de Aranjuez. O Concerto de Aranjuez. Maravilhoso. O disco é muito... Tem assim, Strangers in Paradise. Que é um sucesso do Sinatra. Muito pouca gente sabe que é um tema clássico, um tema erudito, mas que o Tony Bennett, Frank Sinatra... De quem é, hein? O tema. Agora vocês escutam as danças pavilovianas? Borodin. Mas são músicas que se tornaram standards, né? Músicas que caíram, vamos dizer, que se tornaram músicas universais, né? Muito conhecidas. Você circula muito bem, né? Entre a bossa nova, o jazz e até o pop. Você flerta, você tem o menos possível de preconceito. Eu acho que porque como você tem muito poder na tua voz, você se permite... Você não precisa de gênero, é uma coisa... Eu acho que a música é como o Hermeto fala, a música é universal, não existe... Existe o que você gosta, existe o que você acredita. Então, eu costumo dizer que eu internacionalizei as minhas raízes. Tá. Em que sentido? Eu também ouvi muito jazz na minha adolescência, muito para cá, enfim, até aqui. Inclusive, na semana passada, eu tive um concerto só de voz e bateria na Sala Baden-Powell. Voz e bateria? E bateria. O Arthur da Pieve, assim, foi de uma generosidade comigo, Márcio Bahia. Ficou legal?
Eu acho que ficou. Ficou incrível. Ficou, Caramba, eu o que acho que que ela ficou. Eu cantei Ticoria, cantei na festa do Ticoria, cantei o Conselho da Aranjuez com as castanholas e voz. É muito interessante, pegamos essa parte, né, A batida, a percussão da castanhola. Exatamente. E fizemos jazz, fizemos Dave Brubeck, do Take Five. Fizemos um repertório bastante... Você conheceu o Dave Brubeck, né? Hã? Você trabalhou com ele, né? Eu tive a honra de ter gravado algumas canções do Brubeck e uma delas, a esposa dele, a Iola, fez uma letra e eu acabei gravando essa música, que a gente emenda com o Take Five, que é o Unisphere, que é uma música linda. Ao mesmo tempo que eu não queria deixar de registrar aqui, já que eu estou tendo esse espaço tão generoso, não só do programa, mas da sua parte, eu queria, enfim, falar do meu trabalho com Luiz Melodia, que infelizmente foi embora, nos deixou. Eu acho que os dois maiores cantores da atualidade, Emílio Santiago e Luiz Melodia, se foram. Né? É incrível, né? É incrível isso. Enfim, existem outros cantores, mas, vamos dizer, dois grandes mestres, né? E o Luiz era um trabalho que a gente já estava fazendo desde outubro, mas aí ele foi piorando e... Vocês iam fazer o quê? Um disco. Vocês iam fazer um disco, os dois? Com o Renato Pial, que trabalhou com ele durante 40 anos. E aí, com as bênçãos dele ele estava bastante debilitado já, nós começamos a fazer os shows e vamos entrar em estúdio, já com a bênção da Jane, da viúva. Aí entra só você e o Pial. Só eu e o Pial. E o Blue Note, o que você está achando? Pois é. O que você está achando desse negócio de ter um Blue Note no Rio? Tem a ver? Eu acho maravilhoso. Eu acho que... E tá bacana? Eu acho até, eu vou fazer uma propaganda, estarei fazendo Blue Note. Dia 17, graças a Deus. Eu não estou em crise, eu não sou autista, mas eu acho que dentro de uma situação nós precisamos sobreviver para que nós não sejamos engolidos por essa situação mundial, né, de Trump e dessas situações todas que não convém agora, né, não é a situação agora falar, mas isso, é claro que isso reflete na música, reflete em tudo. Então, eu vou fazer com Antônio Carlos Jocafe, estão fazendo 50 anos de carreira, vamos cantar Você Abusou, Teimosa, um monte enfim, grandes sucessos, nos dias 17 e 18 de novembro, sexta e sábado, no Blue Note. Eu acho que o Blue Note vem, de uma certa forma, vamos dizer, são os órfãos do Mistura Fina e do Jazz Mania e do Rio Jazz Club e de todos desses espaços. Então, eu acho que o Blue Note ele vem coroar. Agora, vamos ver toda essa, como é que eu vou dizer, essa logística das pessoas terem dinheiro para poder frequentarem. Bom, a gente pode já ir amanhã, que já é de graça, né? Já melhora, né? Tem isso. Ah, é? Comer amanhã no BNDES. A nossa é de graça. Quer dizer. Sempre tem aquele programa de graça que alivia muito. Eu acho muito importante você ter um lugar, não é, que pontue. Isso. Não músicas que eu já vi na agenda também, não só, obviamente, o que nós vamos fazer e o Antônio Carlos Jocafe, mas de todas as tribos, né, de todos os conceitos e linguagens. Isso eu acho muito legal. Maravilha. Itamar, a gente vai continuar conversando aqui. Okay. Por favor, participe. Obrigada. Rodrigo, totalmente culpado de não ter chamado você, Rodrigo. Não há problema. Foi horrível. Não, foi não. Olha só, conta, porque eu gostei daquela coisa ótima de você ser o autor da trilha do nosso programa Segue o Som. Sou eu mesmo. Olha só. Eu fui convidado pela produtora Giros, Isso. que é terceirizada aqui da casa, que produziu esse programa, para fazer a trilha de abertura. E eu fiz com o meu violãozinho. Eu assisti a temporada anterior e quase todos os entrevistados estavam de violão, cantando suas músicas e tal. E era muito difícil eu focar num estilo. E eu fiz uma música meio doida, assim, usando o efeito de violão. Sei lá, deve ter uns 8 violões tocando ao mesmo tempo. Eu gravei eles todos.
Mas, pô, foi uma honra. Eu adoro a TV Brasil e fiquei super feliz de... Ficou lindo. Outro dia o Maurício esteve aqui e a gente ficou contando o tempo que já tem. É desde 2009, cara. Um dos programas mais antigos atualmente na EBC. Tá vendo? Vamos lá. Itamara, de novo, para todo mundo saber, o serviço do BNDES. Amanhã... Amanhã, BNDES, às 19 horas, nós estaremos, então, cantando e tocando o repertório do disco Opus Clássico, em que nós transitamos, enfim, pelo clássico, vamos dizer, mais formal, à música popular brasileira. Aliás, temos uma música Coração Triste, que é um poema de Machado de Assis, musicada pelo Alberto Nepomuceno. Que lindo. Isso Coisa é uma mais obra-prima. Modéstia à parte, no disco está lindo. Temos As Pombas, de Chiquinha Gonzaga, que é lindo. Temos Rachmaninoff, que nós abrimos o concerto. Temos, logicamente, a famosa As Baquianas número 5 de Vila Lobos. Que é isso que você vai tocar no final. No final, Por favor. você manda, Vera. Ok. O Trenzinho do Caipira, o Stranger in Paradise, Oba. o Reverie de Debussy, enfim, eu acho que é uma maravilha. bem legal. imperdível. Apareçam lá, ok? Isso mesmo. Um beijo. Júlia, olha só. Eu estava vendo você hoje de manhã na internet, tudo que eu podia ver e fiquei encantada. Eu fico muito feliz de ter duas pessoas com esse nível de talento de cantar, porque eu acho que vocês são pessoas que têm uma companhia, vocês mesmas, qualquer problema vocês cantam. Não é? Você não faz isso? A gente canta porque a gente, enfim, não tem jeito de fugir da música, né? A gente sabe. Olha só. Aliás, parabéns, linda apresentação Imagina, sua obrigada, agora. Júlia. Diz Adoraria aí, assistir o Júlia, show. eu vou passar logo para o intervalo, mas antes disso, diz quando que está o espetáculo, quando estreia, tudo direitinho. Olha, O nós Ghost- estamos em cartaz no Teatro Bradesco. Agora, semana que vem, estamos estreando. É lá na Barra, né? Exatamente, lá no Village Mall, na Barra da Tijuca. E ficaremos de sexta a domingo, até dia 5 de novembro. Tá, dá tempo. Legal. Tem. Que horas é o espetáculo? Tem vários horários? Tem alguns horários diferentes. A gente está de sextas e sábados às 21 horas e domingo às 5h30. Tá bom. A gente vai verificar esse sotaque paulista já, não é? Vamos ao intervalo, a gente volta. Voltamos ao Sem Censura. A gente estava conversando com a Júlia na Drus, mas deixa eu perguntar para o Bruno se ele tem algum comentário, alguma pergunta. Olha aí, tem sim. A Cristiane Garcês, ela diz que a Itamara tá linda, tá morrendo de saudade. Um beijo pra ela. Ana Tereza Nadruz, ela pediu pra gente corrigir. é mamãe? É minha mamãe. Olha aí. Eu falei Naruz, não falei Naruz, não, falei ela Nadruz. disse no post aqui do Facebook, mas já foi corrigido. Mãe pede, a gente corrige, né? E aí Não, tem a- mesmo se não pedisse, a gente corrigia, Claro. porque realmente não pode chamar. Não, mas eu falei a Vera Nadruz. falou certinho. Não, falou ela pediu um certinho. post aqui do Facebook. Tá Deve ter sido certa, na internet. mãe, tá certa, mãe. Mãe tem que estar de olho mesmo. Tem que estar de olho. E a Carolina Pontes, ela fala: Bruno, pergunta para Itamara sobre como é a carreira dela no exterior, como é a carreira no exterior, a diferença de estrutura para a cultura no Brasil e no exterior, quais as diferenças e o que falta aqui no Brasil. Se é pra pichar, não vale, hein? Tem que elogiar. É para responder agora? Responde. Essa é rápida. Olha, o que existe lá é que lá tudo é muito pequeno, né? Aqui nós temos um Brasil continental, é muito grande. Então, lá você transita rapidamente, né? Em trem, em 4 horas você está da França para a Alemanha, é tudo muito rápido. Então, existe essa liquidez, essa facilidade. Os clubes de jazz são pequenos, enfim. E é isso. Fico muito pela Suíça, Alemanha, Praga, Itália. Não fui ainda a Portugal, acreditem se quiser. Engraçado. Né? Nem a Israel, que enfim. Mas já fui para a Coreia, também para a Coreia do Sul, para ser uma né? E o Brasil todo. Então, acho que é você cantar o que você gosta. E é isso aí, música cura completamente.
E eu só quero aproveitar e mandar um beijo para os meus alunos que estão assistindo Ah, que todos. bacana. Tá Ótimo. bom? Mas é isso aí, acho que a música cura e vamos em frente. E vamos em frente. É. E aí, Júlia, quando eu estava vendo hoje, a gente vai passar um teaserzinho da peça, e aí você começou a cantar, ele começa a cantar, né, o seu par, e você canta um pedacinho do André Unchained Lodge. Melody, eu comecei a chorar de novo. Quer dizer, juro, porque é muito impressionante. Esse filme, ele é muito lindo. Você era muito garota quando você assistiu? Você era nascida? Olha, eu nasci em 91, um pouquinho Ai, tá depois. vendo? Não era nascida, não era nascida. Mas é um clássico, né? Eu Então sou de 91. eu assisti várias vezes e é muito impressionante isso, porque as pessoas... Foi, enfim, um ícone, um filme que marcou toda uma geração, né? Mas você gostou quando você assistiu? Você achou meio adorei, antiga? Assim, imagina! Ah, é linda a história, eu sou super romântica, chorei balde também. Ah, que bom. Não, porque a gente nunca sabe, né? Se sai de moda aí... Imagina! E como é que está a montagem? Como é que foi São Paulo? Como é que tá? O Posse Neto é muito profissional, né? Uhum. Com certeza. A gente tem uma equipe criativa sensacional lá com a gente, que é o José Posse Neto, nosso diretor maravilhoso. A gente tem o Paulo Nogueira, nosso diretor musical, Floriano Nogueira, responsável pela parte coreográfica e manutenção dos Quer dizer, não é uma espetáculos. franquia, não vem pronto o musical de São Paulo, dos Estados Unidos e vocês imitam, não é isso? Não, não. Essa é uma versão totalmente Brasileira original, e tal assim, dele. nossa. O roteiro, na verdade, é o mesmo do filme, porque o roteirista é o mesmo do filme e do musical. Ah, tá. Então a história é bem fiel, mas a nossa montagem aqui é original. Então, cenários, figurinos, a gente teve bastante liberdade. Que tal as criativa. músicas? Ai, as músicas. Eu sou suspeita pra falar, gente. Porque eu, quando assisti o musical, eu fiquei apaixonada pela trilha sonora. Então eu fiquei Você viciada na assistiu trilha. antes? Você assistiu o quê? No filme? Assisti porque rolam pelo mundo rodam essas gravações Tá. dos musicais da Broadway, Aí você né? fica assistindo porque você adora. Eu Não, porque amo. você conta que, ao contrário da Tamara, que sabia, mas ficou cozinhando a vocação, você encarou a vocação de cara. Com 5 anos você já sabia. Olha, mais ou menos. Eu comecei a dançar com 5 anos, a cantar com os 7 também, mas eu levava assim como um hobby mesmo, adorava fazer, mas nunca tinha pensado em me profissionalizar mesmo. E aí cheguei a começar a faculdade de Direito, tudo a ver comigo, só que não. E aí eu percebi logo. E Ela também fez direito, não foi você que fez direito? Não, fiz licenciatura em música. Você fez mesmo. Foi você, Você que Fernanda? fez. Foi você. Eu sabia que duas pessoas tinham começado direito e tinham largado. Eu formei. Você se formou? Formei. Diz ela que era Acredite muito se infeliz. Eu me formei. ela ainda foi além. Né? Conseguiu. Bom. Você, graças a Deus, largou, né? Não se arrepende. Larguei no meio para seguir a carreira artística. Acabei começando a trabalhar com teatro ao mesmo tempo e aí percebi que era a minha vocação mesmo. E aí larguei o direito. Você começou quando a entrar no terreno profissional de musical mesmo? Eu comecei minha carreira profissional em 2009. Em 2009. depois, né? Pra cá, graças a Deus, tenho trabalhado bastante de lá pra cá. Não parou até agora, né? Porque você Já foram foi engrenando um no outro. Uns 15 musicais, pelo menos. É mesmo? E aí? Fora alguns trabalhos na TV também, que eu já comecei a trabalhar na TV alguns anos atrás também, e algumas peças não musicais também. Então, já fiz alguns trabalhos também como bailarina, então a gente faz tudo. Canta, dança, Canta, atua. dança e representa, né? Porque Ah, isso é a ideia. acho Deixa eu assim mostrar um mesmo. pedacinho da peça. Claro, lógico. Vamos lá, Daniel, pode mostrar. Sozinha eu ando, eu te sinto me seguindo e acordo do meu sonho. Não quero, não vou deixar pra trás e nunca acaba. Eu acho que nunca mais vai perder. Estamos esperando o sinal. É só sentir o que está soltando no ar. Eu já sinto que é real. É aqui tudo que sonhamos.
De passo em passo, sem premissa, com tantas coisas pra descobrir. Não dá pra respirar e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Vocês adoram esse vilão, né? Não, mas tá todo mundo muito bem, não tá? Tá, eu sou suspeita pra falar também, né? Mas são todos muitos meus amigos e talentosíssimos, então é um grande prazer dividir palco com eles. Não, isso é importante, ter um bom clima de trabalho, sobretudo com o negócio de vocês têm tanto trabalho que realmente o clima bom fica melhor, né? Ah, lógico. A coxia, a gente costuma falar, né? Que quando a gente tem uma coxia boa, isso se reflete no espetáculo, né? Então, a plateia percebe toda a química, a interação, Com certeza. a energia que rola entre a gente. Então, Vocês já estrearam no Rio? a gente fez a nossa primeira apresentação ontem, mas estreamos oficialmente semana que vem, sábado, sexta-feira. Tá. Vocês vão se apresentar em mais lugares ou não? Por enquanto ainda não sei, quem sabe. Olha só, isso eu tava. A plateia de São Paulo é uma plateia muito boa, porque é uma plateia séria, que gosta de teatro, que gosta de música, que vai ao teatro, é mais fiel do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é meio esquisito como plateia. Não é? Concordo. É esquisita, ela Concordo é um pouco bastante. temperamental, a plateia do Rio de Janeiro. Não sei se tem a ver com a praia, não sei muito bem, mas eu acho que teve uma pessoa que falou assim um dia para mim assim, aparece lá. Quem aparece eu acho que é fantasma. Aparece lá. Tem uma coisa um pouco de praia aqui. Eu acho que o paulista, além de eu acho de ser um estado com muito mais potencialidade. Mais rico. Mais rico, exatamente. Simplesmente mais rico. Eu acho que ele proporciona muito mais em todos os sentidos, inclusive em espetáculos gratuitos, né? E esse tipo de entretenimento. Agora, tem me diz uma muitas coisa, opções. Júlia. Eu sei, a Itamara de Niterói. Agora, você não tem um sotaque paulista? Você não é carioca? Você não tem um sotaque paulista? Mas você não é carioca? Sou. Eu já perdi minha identidade, gente. Porque eu chego aqui, o povo fala, que sotaque é esse? Chego lá, o povo fala, que sotaque é esse? Ah, já sei. É aquele tipo de... Quando chega em São Paulo, tá crente que tá falando paulistês, mas eles dizem, você é carioca. Exatamente. E chega aqui crente que tá em casa, que todo mundo vai te tratar bem. E aí dizem, você é paulista agora? Ou seja, eu sou uma farsa em qualquer lugar. Mas é isso, o sotaque já mistura muito. A gente que trabalha ainda com música, a gente tem um ouvido que é uma coisa. Então eu sai imitando, né? Você automaticamente você pega. Eu fui passar, tipo, sei lá, 15 dias em Salvador, voltei falando tudo aberto. E aí... Então é uma misturada só. Não, eu estava vendo essa história de... Gente, você fez Mamma Mia, você fez todos os musicais que passaram pela história do musical brasileiro, você já tem, né? Então, você está com uma carreira muito profissional. Isso te facilita, por exemplo, quando você vai ser só atriz? E novela, assim, essas coisas? Não complica um pouquinho, não? É assim, a gente... É difícil conciliar as coisas, né? Quando você está em cartaz e, ao mesmo tempo, aí surge uma oportunidade de fazer uma novela. Às vezes, a gente tem que acabar optando porque a carga horária mesmo, a agenda não permite. Mas, no final das contas, é teatro, tudo é interpretação. É claro que são focos diferentes, né? Na TV, você tem um tipo de interpretação um pouco diferenciado do teatro, ainda mais teatro musical, que é uma coisa, é um gênero mais expansivo, naturalmente. A TV você trabalha muito com o olhar. Você ocupa um espaço maior no teatro, né? Sobretudo dançando, né? Quando você está no palco, você tem que traduzir tudo aquilo através do seu corpo, né? Para que as pessoas à distância consigam sentir e compreender aquilo que o personagem está passando. Agora, já na tela, você está aqui, né? Então, você tem que ficar toda... Tudo no seu olhar, na sua feição, no seu rosto. Então, qualquer levantada de sobrancelha já significa alguma coisa. Então, mas é muito legal. Eu adoro passear entre os gêneros. Vera, eu tinha uma curiosidade, queria saber quanto tempo mais ou menos leva para ensaiar um musical assim grande como o Ghost?
Olha, em média, 2 meses. Só? Rapidinho, hein? Caramba. Trabalho pra caramba. Mas também o dia inteiro, né? Isso, quantas Todo horas por dia. Ele sabe, né? O Rodrigo sabe. 6 vezes por semana. Mas também ela já fez 15 musicais, então, tipo, vai diminuindo o tempo. Assim. Quem me dera, não, de jeito nenhum. Mas porque é tudo com um cronograma super apertado. A gente tá ali enquanto um tá fazendo uma galera tá fazendo uma coisa numa sala, outro pessoal tá trabalhando outra em outro ambiente. Então a gente vai nessa. Né? Muito bom tudo isso. Não pode ser ruim porque tem a coisa da brincadeira. Arte tem isso. Vamos falar de verdadeiro protagonismo? Vamos falar do noivo no dia do casamento? Isso Vambora. sim é protagonismo. Boa. Olha só, eu já dei muito boa risada com seu livro, Obrigado. mas com o blog mais ainda, porque eu acho que o livro você se levou mais a sério, você resolveu dar dicas. O livro eu fiz um pouco mais contido, assim, do Não que é? com o... Porque o propósito do livro é outro. O blog é uma grande sátira, assim, do Então, real. conta assim. o que levou você a fazer esse blog. Então, Tava você e a Marina. eu sempre quis casar, né? Aí, eu tenho pais muito apaixonados, então eu sempre olhei aquilo e falei, pô, deve ser maneiro. Que legal. E aí, quando eu conheci a Marina, vou chamar de Mar, a gente logo era estagiário dela, cara. E aí eu falei, bom, se der problema, vai dar problema pro estagiário, então eu vou pedir em casamento, né? Mentira. Aí a gente se apaixonou e a gente foi morar junto, a gente fez um test drive antes. Ela também faz publicidade? Ela é publicitária, e nós dois, né? A gente chegou a estudar junto também, nos formamos juntos. E aí a gente começou, nessa que a gente foi morar junto, a gente falou, vamos casar. Só que aí não dava, porque ou você monta uma casa ou você casa, é muito caro. O casamento é muito caro, montar casa é muito caro, lua de mel é muito caro, tipo, tudo é muito caro. Aí a gente começou a buscar oportunidades, ir em eventos de casamento e tal, e a gente adiou um pouquinho o casamento. Nesse primeiro evento que eu fui, e eu estava muito interessado, porque eu paguei boa parte do meu casamento, eu acho que essa é a mudança sobre o aspecto de sociedade, né? Por que o noivo hoje participa mais? É porque a gente casa mais tarde, quando a gente casa mais tarde, a gente tem personalidade, a gente tem dinheiro. Então a gente quer saber o que a gente está pagando, a gente quer pagar por o que a gente gosta. Vocês querem fazer a festa de vocês, Exatamente. Né? Antigamente a gente casava com 17 anos, ninguém tem dinheiro nem personalidade com 17 anos. A mãe da Então, noiva a mãe que pagava, decide, e aí ela mandava. Exatamente. E aí a gente chegou nesse evento e eu era um fantasma. As pessoas só... Quando você entrava no evento, a pessoa já pulseirava só a noiva. O sorteio era para noiva, o evento era todo rosa. Eu ia falar com os fornecedores, eles me respondiam minha noiva. Era uma coisa de maluco. Eu falei, cara... Quer dizer, você provou pela primeira vez na sua vida a invisibilidade feminina. Exatamente. E aí eu comecei a estudar isso. Não, é verdade, gente. A invisibilidade é isso. E aí eu comecei a estudar. Eu falei assim, cara, por que o homem é tão renegado nesse mercado de casamento? É porque a sociedade é machista pra caramba. E por a sociedade ser muito machista, o homem... Quando ele nasce, o que ele ouve? Que ele não pode casar, que casamento é coisa de mulher. E a mulher, pelo contrário. E aí eu falei, cara, mas eu quero casar, eu acho maneiro. Eu não posso sonhar com isso. E aí eu comecei a ver que muito homem, às vezes, pelo machismo que é entranhado assim, na nossa sociedade, ele acaba perdendo momentos incríveis, como casamento, paternidade, só porque ele acha que não é coisa pra ele. Não é coisa de homem, e né? é uma grande besteira. E aí eu comecei, aí fui nesse evento, voltei para casa, desesperado, falei, cara, não é possível, eu quero comprar do cara, o cara não quer vender para mim, loucura. Aí sentei no computador e escrevi um texto, que chamava O Noivo ET, né, que eu achava que eu era. Fizemos um blog, postei e fui dormir. Quando eu acordei, tinham 15 mil visualizações nesse blog. Uau! Nossa. Aí eu falei, olha... Tem coisa boa aí, tem gente... Tem é uma demanda coisa aí, reprimida. né? Tem gente querendo casar. Tem gente querendo casar. Você tinha procurado, porque aqui a gente fala sempre que, né, quer saber como é que é o parto, vai na internet. Tem 7 mil partos, não tem problema. Se procurar noivos querem casar, não tinha nenhum. Na verdade, o que eu achei assim, ó, mulher para noiva tem revista, tem programa de televisão. Gente, tem toda a blog, TV por assinatura. Instagram, segunda-feira tem 18 programas para mulher que quer casar. É verdade. Mas não tem nada para homem. Então, assim, eu falei assim, cara, vamos procurar alguma coisa para o homem que quer casar. Não tinha. Não tem. Aí eu falei assim, vou escrever sobre isso. E eu nunca tinha escrito nada antes disso, fazem 2 anos.
quando eu escrevi esse primeiro, eu vi que a galera gostou desse meu toque de humor, assim, porque, pelo contrário que todo mundo pensa, eu não falo que casamento é ruim, eu falo que casamento é bom. E é incrível você planejar. Acho que o que eu falo é que o casamento é normalmente o primeiro projeto de um casal. Legal. O grande projeto, assim. Então, por que é legal você participar a dois disso? Porque é um momento que você vai ficar estressado, é um momento que você vai ficar sem dinheiro, é um momento que você vai fazer muita coisa ao mesmo tempo, às vezes você vai trabalhar em 2 empregos para conseguir pagar o seu casamento. Então, quando você passa por isso junto com a sua noiva, enfim, como um casal, o que acontece é que lá pra frente, quando os problemas vierem depois da festa de casamento, você sabe que em parceria você resolve. Você sabe como é que ela reage nos problemas e você também. É o primeiro tijolinho. Porque o que acontece muitas vezes é, cara, o cara casa, eu brinco assim, por que é importante um test drive? Porque você conhece os cheiros, você conhece os barulhos, você conhece tudo que é bom e tudo que é ruim. E se você ainda assim quer casar, é porque você ama muito, assim. Então, acho que foi importante o test drive, mas o preparar o casamento a dois é isso. Tá, isso tem um lado sério. Agora, tem um lado engraçado, que é, por exemplo, inclusive você faz até um capítulo sobre as forminhas dos doces. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Eu acho até que é utilidade pública, assim, eu falar isso em rede nacional. Estou falando sério. Na verdade, assim, para quem não sabe o que é forminha de doce, como eu não sabia, eu acho super justo você pagar por isso, porque a mesa de doce realmente fica linda. O problema é que ninguém nunca avisou pra gente que a gente ia ter que pagar por isso. Forminha de doce é o seguinte, tem o doce, e embaixo do doce tem aquela forminha. Em festa infantil, normalmente tem isso também. Só que é um negocinho assim que vem embaixo do brigadeiro, você nunca pagou por isso. Você comprou o brigadeiro, você comprou o centro de brigadeiro, vem com a forminha. No casamento você tem que pagar, porque é uma forminha mais elaborada. E ela custa o mesmo preço do doce. Uau! Cara, é isso que eu sinto. O mesmo? Aí eu fiquei, sabe quando por você aí, fica... porque tem um paninho, tem uma decoraçãozinha, tem realmente um não sei fica quezinho, lindo e tem vale um a pena, mas assim, o problema não é lindo, pagar. vale a pena, muito bom. O problema não é pagar. O problema é que ninguém te avisou que você tinha que pagar por isso. E aí o negócio, quando me falaram, a decoradora, né, até escrevi no livro, quando ela estava falando lá com a minha esposa e comigo, como não tem referência masculina sobre isso, eu nunca tinha lido sobre isso. Então eu falei, cara, eu preciso avisar as pessoas, para as pessoas não infartarem, como eu quase infartei. Ela começou a falar sobre a forminha como se fosse algo natural. E eu, não, claro, não sei o que, vai custar tanto. Quando ela falou, vai custar tanto, sabe quando você transporta a realidade? Virei outra pessoa. Eu fui para outro mundo paralelo, eu falei assim, caraca, mas 1 mais 1 custa 2. Eu falei assim, vou ficar pobre. Então, assim, cada 10 doces que você bota, normalmente 10 forminhas. Então, se você vai fazer um casamento para 200 pessoas, e que você vai botar, sei lá, 10 doces por pessoa, são 2.000 doces, mais 2.000 forminhas, são 4.000 vezes R$4, 16.000. Só de E por aí forminha. vai. Não, isso dos docinhos, ainda tem o chocolate, Não, mas tem mais o barato, café. tem mais barato. Eu fiz esses números porque são os números que eu, tudo publicitário, bem. sei multiplicar. Então, mas dá para ser mais barato. Mas esse foi o susto que eu levei. E eu falei, preciso falar para as pessoas. E esse foi o texto que mais estourou. Esse foi um dos textos que estourou o blog, que foi Deus criou o céu e a terra e o diabo as forminhas de doce. Mas porque no casamento tudo é assim. Porque você não pode escolher uma coisa que não combine com outra. Exatamente. Não é isso? E não, e a flor tem que combinar com a forminha. Mas você sabe por que casamento é caro? Eu falo muito isso na palestra. As pessoas, casamento é muito caro. Mas sabe por quê? Eu brinco. Se você comprar um vestido e você for para uma festa, e na hora de você fechar o vestido arrebentar o fecho, você vai trocar o vestido, vai botar outro vestido e vai para a festa. Se na hora do seu casamento, seu vestido arrebentar o fecho, Não tem casamento. Não tem solução. Entendeu? Então, profissional de casamento é caro porque ele não tem segunda chance. E quando você não tem segunda chance, o que acontece você tem que ter o melhor equipamento, você tem que ter o melhor treinamento, você tem que ter o melhor pessoal, tem que ter o melhor tudo. Mas você não pode errar. Mas olha só, me diz uma coisa, vale realmente a pena? Não tem um dia na minha vida que eu não lembre do casamento. Não tem um dia que eu converso com alguém que eu não menciono o casamento. Foi assim... E foi legal porque a gente... Foi um projeto nosso, assim. Então, eu cheguei primeiro na festa, claro, né? Sou noivo participativo, mas não tanto. Eu cheguei primeiro porque a noiva entra depois do noivo, né? Porque você contratou uma cerimonialista que mataria você se você não chegasse primeiro. Exatamente. Não, ela me ligou. Ela tá ali pra levar o noivo ali. Vou mandar um beijo pra Cíntia, que Cíntia me aturou brabamente. Aí cheguei primeiro. Quando você chega, você olha aquilo ali, você fala... Por isso que é legal. Você olha e fala, cara, que irado que eu fiz.
cada coisinha Não, porque do você casamento. sabia o valor Tem outras coisas da pequenas. escolha e o preço, você sabia Não, e tudo. tem coisas muito Olha pequenas. que legal participar de um casamento. Olha só, outra coisa. Não, e era a realização de um sonho também, né? Não, mas em cara. geral é o sonho dela. É extraordinário que um homem, que um verdade, noivo tenha conseguido pegar isso. E o mais legal é que quando eu vi isso, as pessoas começaram a me mandar mensagem. Porque eu casei 11 de junho de 2016. Então, eu casei faz mais de um ano. Quando eu casei, porque eu fiz uma contagem regressiva, como é que surgiu essa ideia? Eu falei, bom, vou fazer uma contagem regressiva pro meu casamento. Então, todo dia eu acordava, eu postava uma foto minha com... Faltam 200 dias, faltam 199 dias, até o dia do casamento. Então, as pessoas começaram a acompanhar isso. Aí eu comecei a perceber coisas que fazem o noivo ser excluído. Na época, o WhatsApp, os emojis do WhatsApp, não, só tinha noiva. Não tinha o noivo. Aí eu falei, tá, nem o WhatsApp ajuda. Nada ajuda. Não, aí eu criei uma campanha, hashtag por um noivo emoji. Hoje temos o noivo emoji. Tem bigode. Não sei, cara. Eu acho que é muito audacioso falar que é muito minha cara. Mas que tem. E essa campanha, aí as pessoas começaram a se envolver. Quando eu casei, eu cheguei a postar. Falei, gente, agora acabou o noivo terapia, porque eu casei, não tem mais... E aí eu recebi... da hora que eu postei até a noite, assim, mais de 300 mensagens de pessoas pedindo, por favor, para não parar, porque os noivos estavam se participando mais do casamento por causa das coisas que eu falava. Então, eu brincava de forminha, brincava de lista de convidados, que é uma coisa que a galera adora que eu falo de lista de convidados, porque lista de convidados sabe como é que é, né? Sei. Você faz, chama o primo arruma uma namorada uma semana antes do casamento. Assim, você tem que convidar minha namorada e ela tem que ser madrinha. Eu falo, não, de jeito nenhum. Aí quando a lista de convidados Todo mundo fechou, aparece, assim, ó, né? a lista de convidados Todo fechou. mundo Quem aparece. namorou, namorou. Quem não namorou, não namora Namorasse. mais. Deu ruim. Maravilha, deixa eu fazer um intervalo. A gente vai para mais um intervalo, a gente volta conversando mais um pouquinho com o Dudu, mas vamos conversar com a nossa pimentinha ali. Sem censura, volta já. Nós voltamos com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para o Bruno para ele fazer uma perguntinha. Olha aí, Vera, estão botando várias perguntas aqui. O Francisco Chico Bura, ele diz, ter o skin na Druz, eu pensei ter entrado por engano em algum site de programa europeu. Percebi que não foi engano quando li Pimenta. Muito bom. E aí, Gostei. Goiás em peso tá aqui querendo Goiás. falar com a Pimenta. Ai, que legal. Aí também tem secretária que vem aqui falar que a patroa errou. A Aline é secretária da Itamar e diz, só pra dizer que várias pessoas postaram aqui na sua página pedindo pra lembrar que você já cantou em Portugal, sim. Foi eu no cantei- Festival de Jazz de Funchal. Eu cantei na Ilha da Madeira, no Festival de Jazz, para 2.000 pessoas, inclusive junto com o Joe Lovano, que é um grande tenorista. E realmente foi incrível, incrível. A Ilha da Madeira é um lugar especialíssimo. Não digo Portugal propriamente digo, mas Ilha da Madeira é um espetáculo. Aline, maravilha, obrigada pela lembrança. E aí tem uma pergunta para Júlia, do João. Ele quer saber por que ontem a estreia de Ghost atrasou 2 horas. Jura? Não foi 2 horas, Exagerou, gente. hein, João? Exagerou, João. Não foi 2 horas. Foi 1h37. Eu tava lá e eu vi. Foi 1 hora e pouco, gente. A estreia é fogo, né? Ainda mais o nosso espetáculo que tem uma parte técnica muito complexa. Me diz uma coisa, saiu certinho? O quê? O espetáculo rolou certinho depois? Sim, rolou. As É isso coisas que conta. fluíram, É isso graças a Deus. Mas não teve nenhum motivo específico, nada que aconteceu, não. Não, foram as questões técnicas mesmo que estavam. A gente precisava acertar algumas coisas antes de apresentar para o público para não apresentar o trabalho inacabado, né? Então a gente estava terminando os últimos ajustes que acabaram demorando mais do que deveria, né? Maravilha. Deixa eu falar com Fernanda. Vamos lá, falar Goiânia em peso aqui, daqui a pouco me bate. E Fernandinha não está falando. Que torneio, que festival de palhaçaria é esse? Vamos lá. Bom, vamos lá, Vera. É uma imensa alegria estar aqui hoje para falar sobre esse festival, que é um festival muito importante para Goiás, para o Brasil, inclusive para a América do Sul. É a 6ª edição do Festival Internacional Na Ponta do Nariz, que é um festival multicultural de artes integradas. É um festival que tem um foco na palhaçaria e na comicidade. E é um festival que acontece em Goiânia, agora do dia 15 ao dia 29 de setembro.
é importante ressaltar que, sendo um festival, um evento cultural que acontece fora do eixo, por isso tem essa importância, esse peso de estar falando aqui hoje. É um festival que traz atividades de formação, traz oficinas, traz cursos, traz atividades artísticos, culturais, de espetáculos, apresentação de cenas, cabaré de variedades, traz cinema, traz fóruns de sustentabilidade, traz encontro de curadores de festivais, traz a palhaciata, que é o evento de abertura, que para a cidade é uma passeata de palhaços. Incrível. Dura 15 dias, incrível, né, Fernanda? Dura 15 dias. É um trabalho que não cessa depois do festival, né? A gente já programa o festival do ano que vem. Nem sempre a gente tem a realização do festival anualmente, devido ao financiamento, né? Mas a gente procura... A famosa crise que a gente estava falando. A famosa crise, né? A gente tem atrasos injustificáveis e a gente tem um risco eminente de estar perdendo, né? Essas leis de incentivo públicas, né? Então, é um festival de extrema importância. A gente gostaria de convidar os artistas do Brasil, do circo, os artistas de rua, do teatro. Mas é um festival internacional. Quem mais que vem, além do Brasil, que tipos de países são representados? É tipo Portugal, Espanha, que tem uma tradição circense, é isso? Então, a gente tem grandes mestres da palhaçaria mundial. Já vieram canadenses, americanos, italianos, espanhóis, franceses e... em um número expressivo, os nossos irmãos aqui latino-americanos. Então, tem Chile, Argentina, Costa Rica, Colômbia, todas essas nacionalidades e outras já passaram nesse festival. Então, é muito importante a gente estar convidando esses artistas para estarem indo para Goiás, ainda dá tempo, começa na sexta-feira. Que legal. Tá? E onde fica em Goiás? Em Goiânia, em que lugar que é? Não, eu sei, em Goiânia, mas em que lugar? Então, os espetáculos vão acontecer no Teatro Sesc Centro, a gente tem a parceria do Sesc, e tem o financiamento também do Iberecena, o primeiro projeto de Goiás contemplado com esse fundo ibero-americano de incentivo à cultura. Tem o apoio do Fundo de Cultura do Estado de Goiás, da Lei Municipal de Goiânia. Ah, que bom, tem. Então, sim, tem bons apoios institucionais. Você acha que envolve quantas pessoas, Fernanda? Nossa, dá para você? Vera, É muita gente, né? É muita gente, porque... Por espetáculo, a gente tem 200 pessoas. A gente vai ter 4 oficinas esse ano. A gente vai ter fórum, a gente vai ter Cineclown, que é mostra de cinema com a temática do palhaço. Então, é um evento plural, é um evento versátil, que envolve uma Goiânia que hoje, para além do sertanejo, né? Que a gente é conhecido pelo sertanejo, né? Para além desse sertanejo, a gente tem uma Goiânia efervescente, diversa. A gente tem grandes festivais de rock and roll independente, a gente tem festivais de teatro. O circo em Goiás é muito forte, tem 2 grandes escolas de circo. Você é de lá? Eu sou nascida em Minas, mas eu sou crescida em Goiás, então meu coração é goiano aquele mesmo. Sotaque também, que é mistura de mineiro com goiano. Eu adoro Goiânia. Quase não percebi. Quase não percebi. Tá até com cheiro de pão de queijo. E tem essa coisa do protagonismo feminino nas palhaças. Porque não é exatamente... Quer dizer, a mulher é importantíssima no circo. Né? Então, o que acontece? Esse ano, o festival está trazendo a temática do feminino. Cada ano, o festival traz uma temática diferente. E esse ano, a gente tenta trazer o protagonismo da mulher. Ao longo dos anos, a mulher sempre esteve no circo como acróbata, como assistente do mágico. Ela sempre esteve lá. Mas ela nunca teve esse protagonismo, essa liderança. Ela sempre serviu de escada para o homem. Como o Branco e o Augusto, os palhaços que um é o mais sério e o outro é mais... É o Didi e o Dedé, né? A gente mais conhecido assim. Então, cada ano tem essa temática escolhida de acordo com as questões que estão acontecendo naquele momento, no contexto histórico do Brasil, né? E esse ano a gente escolheu falar da mulher devido a um movimento mundial de transformação, de uma busca por novas perspectivas de ver o mundo, uma perspectiva mais sensível, talvez. Então, a gente traz esse espaço, a gente cava esse espaço para a mulher, porque a gente vê diariamente no mundo, né, nós mulheres, essa invisibilidade que às vezes a gente tem, né? Então, é importante estar cavando esse espaço agora, concomitante com os movimentos
sociais que, que as mulheres estão levantando bandeiras em todas as vertentes, né? Inclusive na arte e na palhaçaria. Teve um festival que eu fui na Colômbia em 2014, eu era a única mulher. Era um festival de quê? De palhaçaria? De palhaçaria. Tá. Então, a gente tinha, assim, 8 palhaços, 8 grupos, ou palhaços solo, de diferentes países, e só eu de palhaça. E eu me senti assim, e eu sou uma palhaça que ainda estou nascendo, porque é um atrevimento se falar eu sou palhaça. É quase um atrevimento isso, né? Mas eles são muito preconceituosos, os palhaços? Os palhaços não. Os palhaços são subversivos. Os palhaços são contra as regras. Mas o público pode estranhar isso? Mas o que acontece? Na curadoria, como a mulher não está acostumada a ocupar esse lugar de destaque, a própria curadoria dos festivais já não confia tanto nesse trabalho da mulher. E já a maioria dos festivais tem espetáculos de homens. E isso é normal. Por exemplo, vocês conhecem a palhaça Peppa Plana? Não. Eu não conheço palhaço nenhum. Estão então falando dela aqui na internet, do Cirque du Soleil. Exatamente. A palhaça Peppa Plana é uma das maiores palhaças da atualidade e vocês não conhecem. Entende? Então a gente precisa trazer a gente precisa dar voz às mulheres. O palhaço, na antiguidade, o palhaço é um arquétipo existente em várias culturas, né? Mas ele servia de intermédio entre o povo e o rei, né? Entre o povo e o governante. Ele é o bobo da corte. Então, a palhaça, ela tem que ser a voz da mulher perante a sociedade. Ela tem que ser essa bandeira que a gente precisa levantar, que a gente já está levantando, né? Eu acho que sim. Eu acho que quando você fala, é porque você já está levantando essa bandeira. A gente vai continuar conversando no Facebook. Deixa eu só agradecer a presença do Rodrigo. Obrigada. Da Júlia. Você corrige rapidinho. Corrige rapidinho. A nossa estreia é dia 15, agora sexta-feira, caso não tenha ficado claro. Acho que eu errei. Não, a gente vai verificar porque a gente vai ficar no Facebook. Isso. Obrigado de novo, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Fernandinha. Só gostaria de falar www.napontadonariz.com.br. Tá bom. A programação do festival. Na ponta do nariz, assim direto. Tamara, você não gostaria de alegrar o nosso fim de programa? Podemos, cantando né, Rodrigo? uma coisinha? Podemos. Enquanto isso... Vera, uma alegria estar aqui com você. Verdadeiramente com a gente vai com continuar essa turma conversando. maravilhosa. Eu queria agradecer vocês. Pode passar. Posso lá? Eu continuo falando. A vocês que nos acompanharam de casa, a gente vai continuar conversando no Facebook, ok? Se não, a gente volta amanhã, 5 horas da tarde, que é a hora do Sem Censura. E agora a gente vai acabar o programa ouvindo Itamara Corax cantando Vila Lobos, Baquianas Brasileiras, número 5. Deu certo aí? Então, nós vamos fazer a primeira parte das Baquianas número 5 de Vila Lobos. Todos nós. Nós já estamos no Facebook. Agora a gente vai continuar conversando. Vamos lá, Bruno. Olha aí, a Arlete Santos diz que voz abençoada. Ela tem razão, né? Voz abençoada. Abençoado, benza a Deus. A Helena
diz que você canta iluminada, que maravilha, belíssima voz e tudo mais. E aí tem uma pergunta aqui, oi Bruno, pergunta para Fernanda como meu filho Luiz Equix, que é circense, cospe fogo, perna de pau, malabarista, contorcionista, mágico, pode se inscrever para se apresentar no festival dela. Obrigado. Olha, Bruno, pode estar me mandando um e-mail ou acessando a nossa página no Facebook, Grupo Bastet. Meu e-mail é fernandapimentateatro@gmail.com. Pode estar falando comigo, a gente tem um cabaré do Brejo, dia 23. Ele pode estar se inscrevendo para estar participando nesse dia. Em Goiânia? Em Goiânia. Olha aí. É só ir até lá. Só ir até lá, vamos. Tiago Moura diz que orgulho ver uma mulher apropriada de sua posição no mundo. É o que queremos cada vez mais, que sejamos todos donos do nosso próprio destino. E aí ele quer saber de você como é que é ser atriz e palhaça fora do eixo Rio-São Paulo. Uau, é um desafio, é uma dificuldade, mas eu morei no eixo Rio-São Paulo. Eu morei aqui no Rio 4 anos e morei em Campinas também, durante 2 anos e meio. Então, eu tive essa experiência e eu posso te garantir que eu consegui encontrar uma forma sustentável de viver em Goiás sendo artista. A gente ainda conta com essas leis de incentivo à cultura, que apesar de precárias, elas ainda estão funcionando. A gente não sabe até quando, né? Mas ainda estão funcionando. Então a gente tem condições de sair desse eixo, a gente tem espaço. A gente precisa de ir até a comunidade, a gente precisa mostrar a arte, o teatro, a gente precisa estar mostrando isso para a comunidade que precisa, né? Não só nesses grandes centros, o que é maravilhoso também para a gente enquanto artista, mas para fazer algo além do artístico, para chegar também a ter uma reverberação social, é importante que a gente vá até os interiores e fora do eixo. Maravilha. Agora o Bruno Barros, aqui do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para palhaça. Conheço o Bruno Barros, ele está sempre no nosso programa. Ele quer saber se é difícil fazer as pessoas rirem. Nossa, Bruno, é difícil, mas assim como a voz delas é abençoada, e eu queria ter nascido cantora, mas eu não também, nasci, aí eu nasci palhaça, né? É muito difícil, porque você tem que ser muito verdadeiro. A gente não vai rir de uma coisa que não for verdadeira, sabe? O palhaço, ele se revira do avesso. Ele é o que há de mais feio em você. Ele é a sua criança, ele é o seu velho, ele é os seus defeitos, ele é o seu bobo, o seu estúpido, sabe? Ele é isso tudo. Então, você tem que ser muito verdadeiro. Você tem que botar as suas vísceras para fora. Muito corajoso. Com muito também, amor, né? muito amor. Assim, sem o amor é a base do palhaço. Muito lindo. Vamos lá, Dudu. Engraçado, foi um programa só de protagonismos, né? Não é? Dudu, você está vendendo o livro? Então, tudo isso que eu falei virou um livro, porque acho que a principal característica de um noivo, de uma noiva, é que somos todos leigos, na maioria das vezes. Nunca casamos antes. Então, o que acontece é que, cara, você vai casar, você se depara com um negócio que você nunca viu. Eu brinco que é que nem levar o carro no mecânico pela primeira vez. Se o mecânico virar para você e falar assim, ó, o problema é na ventoinha, você tem que confiar, porque você não sabe o que é não ventoinha, sei o que é aquilo. Então, a ideia é mostrar um guia, um passo a passo. Cada capítulo é uma etapa do casamento, de como realizar o casamento dos sonhos mesmo. E que esse casamento caiba no bolso, porque eu brinco que não adianta você ter 5, 6 horas de sonho para viver o resto da vida de pesadelo, porque você se endividou para casar. Então... Uma coisa só, olha só, tem uma frase que você diz na hora das fotografias, que você diz que é muito engraçado, que você fica vendo fotos e você fica um pouco alheio, tem uma espécie de distanciamento. Não é porque você fica muito cansado na festa, não, que vocês não conseguem aproveitar? Então, tem isso, não tem? Porque às vezes eu vejo uns noivos tão exaustos. Então, tem uma coisa, eu digo muito isso, assim, a noite anterior do casamento é muito decisiva na vida, né? Você vai no dia seguinte tomar dar um passo incrível. Então, você fica muito ansioso. Eu que já sou ansioso por natureza... Pô, mesmo vocês já estavam casados antes. Mas é que o dia seguinte o peso, é pior do que vestibular, é pior do que qualquer coisa. Então você vai e você fala assim, meu Deus, amanhã eu vou casar, e agora? E aí acaba que muita gente não dorme não descansa. Não dorme mesmo, a pessoa ficou lá olhando assim, e eu falo, cara, 2 tacinhas de vinho antes de dormir, e o que acontece muito é que como o cara não dorme,
ele cansa. Chega no meio, ele cansa. Normal. Mas assim, o meu e da Marina, cara, a gente só saiu da pista porque senão ia ter que pagar hora extra e não tinha mais R$1. Mas eu botei até despertador, assim, quando faltou um minuto para chegar no fim, eu virei pro DJ e falei assim, cara, infelizmente, não dá. Mas aí a ideia é essa do livro, assim, é tentar dar um panorama antes do cara casar. E é um livro muito rápido de ler, é um livro tranquilo, pela editora Vilardo. Foram os caras que compraram o projeto aí. Primeiro eu lancei o livro em e-book, vendi em 4 meses 3.800 unidades de e-book. Que legal. Uau, parabéns. Bem autoral, eu que fiz, eu que diagramei tudo. E agora virou essa coisa maravilhosa. Antes era horrível, agora virou essa coisa maravilhosa. Não, é muito bonitinho. Tem uma propaganda que ele faz, que sabe aquele vidro de caro? Que é mel, sei lá. Aí tem assim, casamento é muito... Casamento custa uma fortuna, mas o meu livro não é... Caro. Eu fazia assim, ó. Essa do caro foi um dia... Eu sou maluco, né? Então, assim, eu lembrei que o produto chamava Caro. Aí eu fiz a minha noiva sair comigo na época do casamento, ir até o mercado para comprar um caro, para voltar para casa para fazer um meme. Que era assim, diferente do meu casamento. No ano do casamento, tudo é caro. Esse produto resume meu casamento. Então, mas é bacana, assim, eu acho que isso que o que eu queria falar. No início eu comecei falando para os noivos. E aí hoje eu vejo que, hoje 65% dos meus seguidores, já são mais de 400 mil somando tudo, são noivas, são mulheres. E aí eu vejo, as mulheres me falam muito isso, falam assim, cara, o que é mais bacana que você faz é que todo mundo, quando você fala em casamento, vem de sonho. Você fala da realidade. Uhum. E o que é realidade, o que é o sonho, se não um bando de realidade junta reunida. Um bando de forminhas reunidas. Forminha, lista de convidados, confirmação de presença. Nossa, tem muita coisa boa para falar de casamento. Tem muita coisa boa. Você gostaria de ser organizador de casamento com essa prática? Eu infelizmente, eu não tenho como fazer isso, porque eu sou muito desorganizado. Então, assim... Coitado dos noivos. Mas eu tô celebrando casamentos agora. Mas não parece. Como assim celebrando? Sabe aquele cara que fala assim, ó, eu vos declaro marido e mulher? Você está fazendo isso? Um amigo meu foi casar, me chamou, aí eu fiz lá a celebração do casamento dele, 50% mais bem-humorado, né, porque somos palhaços, também não sei cantar. Ele é palhaço. Ela falou da acústica, no meu banheiro é uma acústica maravilhosa, eu sou o melhor cantor do mundo no banheiro, mas fora sou desesperador. E aí saí desse casamento que eu fiz do meu amigo, e aí um casal me cutucou no ombro e falou assim, cara, você celebra casamento? Eu falei, bom, a partir de hoje... Celebrando. Você ganhou dinheiro com isso? Estou ganhando, graças a Deus. Além de tudo, sou judeu, então tem que ganhar. Você não pode mais dizer que seu casamento foi caro. Né? Ele hoje eu vivo... Hoje eu Dudu, vivo disso. Mas aí você vive disso? Antes? Você largou publicidade? Eu trabalhava na agência, eu saí, até porque 24 horas por dia junto com a sua mulher só pode dar problema. Porque você estava na mesma agência ainda. Era a mesma agência, morando junto. Aí o negócio... Aí não dá, realmente não dá. Assim, deve ser incrível para a pessoa... Pra gente, a gente achou melhor dar essa afastada. Da atividade. E aí eu fiquei com noivo terapia e represento hoje, eu escrevo hoje para o maior portal de casamentos do mundo, que chama Zenkio, tem 26 países, então eu escrevo para esses países e represento eles no Brasil. Então é tudo em volta do casamento, a celebração, o noivo terapia, o Zenkio, e é muito maneiro. É genial, né? Porque realmente esse é o mundo moderno da internet, em que uma boa ideia que viralize, ela te mantém vivo, quer dizer, ela vira uma profissão. A internet, em um dia, na internet, você consegue ser um sucesso absoluto e um fracasso absoluto. Tem marcas, eu trabalho com marketing digital há 8 anos, então eu já vi marcas incríveis se destruírem por causa de um post. É mesmo? Sim, e eu já vi marcas não tão incríveis virarem sobrenaturais por causa de um post que viralizou. Tá. Então, tudo que você fala na internet, né, meu amigo deve saber, você tem que ter muito cuidado com o que você faz, porque você pode ser um grande fracasso ou um grande sucesso. Em 1 minuto, em um post. Tem muito hater também, né? Mas eu brinco muito sobre isso. Eu dou palestra pelo Brasil sobre casamento, tanto para noivos quanto para fornecedores. Para os fornecedores eu falo isso. Quando você começa a ter hater, quer dizer que você tem sucesso.
Sério. Porque ninguém odeia um cara que não faz nada, né? Que é bullshit indiferente. da vida. Ninguém odeia um... Agora, quando você faz sucesso, você começa a ter os haters. Então, assim, eu adoro quando alguém vai lá e me critica e fala, yes! Agora, pela tua prática, já que você está um cara com muita experiência em casamentos, as mulheres continuam querendo casar? Então, é muito engraçado. Já me disseram, ninguém mais casa hoje em dia. Então, se tem um mercado que não tem crise, é casamento. Assim. É bizarro. Porque, cara, a gente está no meio de uma crise, pô, semana passada... E continuam querendo casar com festa. Teve um casamento para 1.500 pessoas no Copacabana Palace. Então, assim, com festa, com festão. Então, assim, acho que as mulheres continuam querendo casar, os homens agora querem casar. O que acontece é que os casamentos estão menores, em sua grande maioria. Antigamente, você tinha casamento de 500, 600 pessoas, era normal. Hoje em dia, os casamentos são um pouco menores, porque os noivos que estão organizando. E quando os noivos organizam, o casamento deixa de ser uma festa da família, então tem que chamar os amigos do pai, os amigos da mãe, para ser uma festa íntima, que é a realidade do casamento, a festa dos noivos. O meu casamento, por exemplo, foram 150 pessoas. Se eu fosse chamar todo mundo que minha mãe queria, eram 800. Minha mãe queria que eu chamasse o médico que fez meu parto. Eu falei, desculpa, mas ele te viu nascer. Eu falei, pô, obrigado. É pra festa dela, né? Mas a festa dela. Não, mas assim, é normal, isso é normal. Júlia, a gente deu todas... Eu preciso terminar o programa. A gente deu todas as correções necessárias? Demos. Dia então tá, por favor, né, gente? Ghost. Agora, da próxima vez que você vier, você vai cantar. Opa! Então ao vivo, em vez de ser na telinha. Tá? Combinadíssimo. Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigado, Eduardo, Fernanda e Tamara. Obrigada. Bruninho, amanhã então, né? Vamos Bruno Barros, ok. O programa chegou finalmente ao final, segundo final. Que nem o casamento dele. 5 horas da manhã, até lá.